Dr. Fernando Lotenberg, é uma alegria e um prazer ter você aqui de volta, porque eu tenho uma dúvida, uma questão que eu acho que interessa um monte de gente em casa. Não só os nossos telespectadores, mas também alguns dos filhos dos telespectadores que não necessariamente nos veem na televisão, nos veem eventualmente no YouTube. As provas do Enem eram realizadas sempre nos fins de semana, o que incluía o sábado. Para os judeus que respeitam o Shabat, para sabatistas em geral, então nós estamos falando de adventistas, por exemplo, isso era uma complicação. Respeita-se o sábado, você não vai fazer a prova, está reprovado. Eu entendo que a CONIB, de alguma forma, começou a empurrar esse assunto lá atrás e, a partir desse ano, o Ministério da Educação determinou que não se fazem mais provas do Enem nos sábados? É verdade, é verdade. É uma luta antiga, começou em gestões anteriores na CONIB. A gente vem conversando com vários ministros da Educação desde então, mostrando essa questão que felizmente, algo quase humilhante, né? Quer dizer, o aluno que precisava fazer o Enem e guarda o sábado, ele precisava chegar junto com os outros na hora do almoço, no sábado, provavelmente a pé, porque não anda de carro, ficava confinado numa sala até terminar o Shabat e, enquanto os outros alunos iam embora, porque já tinham terminado às 5 da tarde, eles começavam às 7, 8 da noite, dependendo se era horário de verão ou não, iam até meia-noite, 1h. Iam embora para casa, voltavam no dia seguinte ao meio-dia para fazer a segunda prova. Ou seja, não é razoável, apesar de não ser um número grande, submetê-los a um constrangimento como esse. Então a gente foi explicando isso e pedindo e pleiteando aos vários ministros, ao INEP, que cuida da aplicação do Enem, e tivemos a satisfação de, com o ministro Mendonça Filho, atual ministro da Educação, atender ao nosso pleito. Então, a partir já deste ano, o Enem se realizará em 2 domingos, ou seja, é melhor até para todo o conjunto de estudantes que não precisa fazer em 2 dias seguintes, que é algo extenuante. Tenho filhos que fizeram o Enem, mas de fato podem fazer num domingo ou em outro domingo. O ministro fez uma consulta pública sobre isso, da qual a gente participou, e fomos conversando passo a passo para que chegasse a esse resultado. Então temos muita satisfação de ter entregado também esse resultado que estava entre as nossas metas para a comunidade judaica. Você tem a impressão que esses últimos meses, enfim, que nós temos agora praticamente um ano desse governo Temer, ficou mais fácil a interlocução da CONIB com os órgãos federais, com os ministros? Olha, eu vou dizer com toda a franqueza, nós nunca tivemos problema de diálogo, de interlocução. A CONIB e a comunidade judaica que a gente representa são bastante respeitadas, sabe? No Brasil, em termos internacionais, falamos outro dia no seu programa na questão dos embaixadores, quer dizer, quando alguém em nível governamental ou parlamentar, ou mesmo da sociedade civil, procura a comunidade judaica para uma interlocução ou para uma ação em conjunto, sabe que na CONIB encontra um interlocutor de peso e de respeito. Então, às vezes, nem sempre você concordava com tudo que se dizia, nem sempre o nosso interlocutor aceitava o ponto de vista, mas nunca faltou espaço para interlocução. Então, a gente está conseguindo agora, veja, por exemplo, a questão da lei antiterror, que eu acho que é algo fundamental. Ela foi aprovada no governo Dilma. Perfeitamente. O parlamento votou e a presidente sancionou. E outras questões. Então, a gente não pode se prender, entendo eu, na nossa agenda com uma questão partidária. Nós somos apartidários, somos políticos, sim, claro, mas não somos partidários. E temos que procurar, independente de quem seja o governo. Hoje está o governo Temer, o ano que vem tem eleição, vai ter um outro governo, não sabemos quem é, manter os canais abertos, sem abrir mão dos nossos pontos de vista, respeitando o nosso interlocutor e procurando soluções de interesse comum. Eu talvez não tenha me expressado com tanta clareza, porque eu às vezes tomo lados. A minha pergunta era mais o seguinte: troca o governo,
as pessoas com quem nós temos que nos entender continuam... Não necessariamente. Ah, não continuam? Não continuam. Você vê, por exemplo, nessa questão da mudança do governo Dilma para o governo Temer, Sim. foi uma alteração, vamos dizer, radical em termos de composição de ministérios, de burocracia abaixo, porque nem sempre é só um ministro. Às vezes você pode resolver uma questão com segundo escalão, com terceiro escalão, e para não falar do parlamento. O Eduardo Cunha era o presidente da Câmara quando se aprovou a lei antiterror. Nossa. Hoje ele está preso. Né? E a vida então, continua. A vida continua. Quer dizer, feliz, infelizmente, ninguém pode ficar satisfeito com uma pessoa nessa condição, mas ele foi uma pessoa com quem a gente lidou muito e nos ajudou em várias circunstâncias. Isso precisa ser dito também porque é o correto. Então, agora é o Rodrigo Maia. Então, já tivemos com ele, tivemos na casa dele, tive com o Eunício de Oliveira no Senado, também foi eleito. Então, não tem sido fácil trabalhar politicamente no Brasil nessas circunstâncias, seja com um governo, seja com outro, mas basicamente com a instabilidade, que às vezes aquele interlocutor com quem você já tinha conseguido estabelecer um canal, ele já tinha compreendido a sua demanda, você já criou uma certa, não vou dizer intimidade, porque a palavra não é boa, uma proximidade para poder levantar um telefone, mandar um WhatsApp e tal, no dia seguinte já não está mais lá. Então, não é trivial. Né? Tem sido caminhar numa linha assim, tênue, mas acho que a gente está indo bem, modéstia à parte. E um pouco pedregosa. Pedregosa. Fernando, muito obrigado. Muito bom. Eu espero contar com a sua ajuda, com a ajuda da CONIB, para esclarecer outras questões que devem interessar aos telespectadores Mosaico. Nós voltamos já já.